Canal Papo de Arouche, para a gente trocar aquela ideia maneira. Mas antes de tudo, a nossa reflexão, que já virou uma tradição, pega essa visão. Governar é pacificar os conflitos. José Sarney. É diante dessa frase que a gente vai pensar durante esse vídeo. Pega legal essa visão, cria. Então, você já imaginou a política como um tabuleiro de damas? Isso, de jogo de damas. Já imaginou a política dessa forma, independente de vertente sociopolítica, se você é esquerda ou direita, né? Tanto faz. Mas eu vou te dar alguns exemplos para a gente poder pensar um pouco sobre isso. O quanto a instabilidade política é favorável para alguns países que precisam se manter como ricos, que já foram algum dia. Porque muitos desses países são dependentes dos países em desenvolvimento, principalmente por causa dos recursos naturais. Um grande exemplo é a França. A França depende do urânio para a produção de energia. E o urânio vem da África, onde muitos países foram colônias, ou melhor dizendo, departamentos da França. O que seria da França sem o urânio africano? Boa parte dos países ricos, os europeus principalmente, não tem mais recursos naturais. E eles precisam buscar esses recursos em países em desenvolvimento. Outro grande exemplo é a Índia. A Índia foi uma colônia durante muito tempo do Reino Unido. Hoje, a Índia percebeu que ela pode se tornar uma potência e é uma potência. Ela se industrializou, ela tem um grande potencial na área farmacêutica, também em tecnologia, e ela vem crescendo cada vez mais. Hoje, a maior população do mundo está na Índia, que é um país, diga-se de passagem, um país continental, pelo tamanho da sua extensão. Provavelmente, daqui a 10 anos, a Índia vai estar ali no top da economia mundial, mas porque ela percebeu que ela precisava de estabilidade política para poder crescer. E enquanto ela se manteve instável, ela apenas favoreceu os países supostamente ricos. É só um exemplo. Outro grande exemplo, na verdade esse é o escopo desse vídeo, é falar sobre os países da América do Sul. A necessidade que países que estão acostumados a explorar os outros, como os Estados Unidos, países europeus e países também asiáticos, estão acostumados a explorar outros países, é o que acontece aqui na América do Sul. Brasil. O Brasil hoje tem um grande futuro que precisa ser bem desenvolvido. Nós não nos aperfeiçoamos na área industrial. A gente depende muito dos outros, apesar de termos a matéria-prima, apesar de sermos riquíssimos em recursos minerais. Então sempre foi muito importante manter a instabilidade política do país para que outros países que estão acostumados a explorar estejam ainda mantendo a sua base econômica em cima do Brasil. É um grande exemplo. Falando sobre instabilidade e estabilidade política, alguns aspectos históricos comprovam muito bem isso. Exemplo, Chile, uma das maiores democracias da América Latina. Em 1970, nas eleições de 1970, ser presidente do Chile, a Constituição em vigor naquela época determinava que tinha que ter 50% dos votos. Caso o candidato não alcançasse 50% de votos, o Congresso Nacional ratificaria aquela personalidade como presidente. Nessa época, Allende teve 36% dos votos e acabou sendo eleito presidente do Chile. Em 1973 aconteceu o golpe, mas antes disso, essa instabilidade política já estava determinada, porque Allende, naquela época, dizia que ele era uma grande ameaça da esquerda, uma grande ameaça progressista. E aí criou-se um bicho-papão. Partidos financiados, inclusive pela CIA, o Partido Nacional, ficaram totalmente contrariados com a possibilidade de Allende se tornar presidente do Chile.
e assim foram fomentando o golpe de várias maneiras. Primeiro tentaram usar a Constituição, usando a famosa expressão Constituição dura, e aí não conseguiram e aconteceu o golpe de 1973, quando Pinochet tomou o país. Enfim, isso é só um exemplo. Fujimori, em 1992, também, no Peru, utilizou a mesma fórmula, o bicho-papão. Esse bicho-papão, que é sempre financiado por algum país que precisa dos recursos naturais da América do Sul. Enfim, para ele conseguir continuar explorando esses países da América do Sul, esse certo país precisa de instabilidade política dentro daquele Estado. E é o que aconteceu e vem acontecendo. Atualmente, para a gente deixar uma coisa bem clara, continuar falando sobre instabilidade e estabilidade política, a China é o maior parceiro comercial da América do Sul, o que há algum tempo foi uma colocação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o maior parceiro comercial na América do Sul. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial. Devido ao seu potencial econômico, a China vai emprestando dinheiro para muitos países no mundo, principalmente aqui na América do Sul, para conseguir ganhar a sua hegemonia econômica dentro desse aspecto. Um grande exemplo, o Brasil deve uma faixa de 35 bilhões de dólares à China. Só o Brasil. Outros países também devem. Enfim, e é claro que quando um país começa a fazer muito relacionamento comercial com outros, ele acaba anulando a potência econômica de outro. Estados Unidos, um país rico, mas que depende também dos recursos minerais, recursos naturais e recursos econômicos nessa exploração por outros países. Agora, o nosso vídeo aqui ele tem o escopo de produzir, de colocar o Brasil, né, e fazer com que você se concentre em um tabuleiro de damas, para perceber como nós que fazemos parte da população somos apenas peões nessa brincadeira do mercantilismo mundial. Eu te pergunto, se nós brasileiros estivéssemos com uma estabilidade política, será que não seria mais interessante para a gente poder crescer economicamente, socialmente, socioeconomicamente? É muito importante a gente pensar sobre isso. Enquanto nós estamos brigando aqui entre esquerda e direita, né, entre ideologias que não fazem o mínimo sentido dentro de uma estrutura social, enquanto isso, aqueles que querem que o Brasil continue com instabilidade política, continuam com mais força ainda na intenção que nós brasileiros, o Brasil, não se torne um país mais industrializado, com potencial em ciência e tecnologia, e cresça ao ponto de se tornar uma grande potência, porque temos população para isso, temos território para isso, e temos recursos naturais para isso à vontade e que basicamente podem ser utilizados de maneira sustentável, provocando cada vez mais evolução socioeconômica. Em um país evoluído socioeconomicamente, a tendência é que a pobreza extrema, né, a desigualdade social, ela comece a diminuir, como foi feito inclusive na Índia, um país que conseguiu diminuir quase 50% a pobreza extrema com um simples detalhe, agricultura de subsistência, né? Estabilidade política, consequentemente dinheiro no bolso de todo mundo. Lembrando que ainda é um país muito, muito desigual, mas já foi mais. 1 bilhão a mais aproximadamente de pessoas do que o Brasil e um território continental. Então, pega essa visão. O que seria mais interessante para todos nós brasileiros? Será que essa instabilidade política faz sentido para a gente? Ou tem muita gente interessada que a gente continue deixando de se entender do jeito que fazemos hoje em dia? Só uma nação homogênea consegue construir e crescer em todos os sentidos. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré, e por favor curtam e compartilhem o canal e os vídeos. Beijo no coração.